Estamos começando agora mais um podcast Edson Costa Repórter. Se você não fez a sua inscrição no nosso canal, dê um pulo no YouTube, recomende para os amigos e também você pode nos seguir nas redes sociais. No Instagram, procure por jornalista Edson Costa Oficial. Hoje, o assunto é da ordem do dia, porque quem não se interessa pela questão do lixo urbano e de todos os problemas daí decorrentes? Estamos recebendo aqui com satisfação, já quero agradecer a presença do secretário Dirceu Lopes, de Serviços Urbanos. Esse nome é amplo, Serviços Urbanos é falar de muita coisa, né? Secretário, bem-vindo. Boa noite, Edson, prazer conversar contigo. Fazia tempo que nós não tínhamos um papo, né? E um tema tão importante e tão hoje candente para a população. Nós estamos com uma cidade suja, uma cidade tomada pelo lixo e pela incompreensão daqueles que descartam irregularmente em qualquer lugar e com diversos problemas estruturais nela. Então precisamos realmente conscientizar a população da importância dele cuidar do seu resíduo, porque na realidade a Lei de Resíduos Sólidos Nacional ela determina que tu é responsável por ele e entregá-lo em condições para que a prefeitura possa dar a destinação correta nesse resíduo. Vamos pegar um pouquinho lá atrás, né? Como é que o secretário Dirceu chegou a essa pasta e como é que encontrou as coisas por lá, até chegarmos no dia de hoje? Vamos lá. Então, eu fui secretário de Serviços Urbanos de 2015 a 2020. Nós conseguimos estruturar, naquela época, era ainda a Secretaria de Controle e Serviços Urbanos, conseguimos estruturar de uma maneira que nós conseguimos dar conta daquilo que era preciso fazer na cidade, porque ela é muito ampla, né? Ela cuida de iluminação pública, cuida de resíduos sólidos urbanos, cuida de destinação final desses resíduos, cuida de praças e jardins, cuida de capina e varrição. Enfim, ela tem um amplo espectro no cuidado da limpeza urbana. Nós tínhamos um contingente de pessoas de quase... Só na capina e varrição, só na capina, 98 pessoas. Estamos falando, secretário, de 2015 e 2020, quando largamos a prefeitura, quando o Alexandre saiu da prefeitura. E hoje encontramos uma realidade de 24 cortadores de grama. Como assim? De 90 e tantos para 24? É porque, na realidade... Porque esse número não atende a demanda, né? Não atende a demanda. Nem de longe. Ela tem... É que quando o Alexandre largou a prefeitura, nós tínhamos duas secretarias importantes, que eram complementares. Serviços Urbanos, Controle de Serviços Urbanos e Secretaria de Infraestrutura. A administração que nos sucedeu, ela resolveu juntar essas duas secretarias. E elas não têm como, porque elas fazem serviços complementares. No fundo, quando juntou, foi a primeira soma que diminuiu, porque na realidade juntou dois efetivos e diminuíram em 25% a 30% o efetivo. Bateram cabeça ali do ponto de vista operacional, não? Não tem dúvida. Hoje todos são unânimes em dizer, as duas secretarias, que os funcionários que permanecem lá, que realmente teve problemas dos mais diversos. Porque na realidade é isso, tu tem serviços complementares. Uma cuida de drenagem, e não é quando o pessoal diz, mas a drenagem é a valeta tem a questão tem sombreamento ali, né? Mas tem só o sombreamento. O Serviços Urbanos não faz limpeza de valeta, não faz limpeza de tubulação, não trabalha com canaletes, não trabalha com escoamento de pluvial, drenagem, microdrenagem. O Serviços Urbanos, ele limpa o que está por cima, né? E isso, claro que tem pontos de interferência, por isso que elas são complementares. Mas o grande problema foi a retirada das pessoas. E aí eu descobri agora, depois de tanto quebrar a cabeça lá, que a cada ano tinha uma diminuição de pessoal, né? Se por acaso o custo chegasse a mais que um determinado parâmetro de
de preço... Enxugava o pessoal. Enxugava o pessoal. E isso se refletia na ponta? Na ponta. Não existe limpeza pública, sem pessoas. Tu pode colocar a tecnologia que tu quiser, mas a tecnologia não sobe em calçada, a tecnologia não consegue fazer todo o meio-fio. Tu precisa de gente operando essas máquinas e, ao mesmo tempo, retirando esse resíduo. Aí sim, aí entra a intersecção, porque se tu não tirar esse resíduo, não adianta só cortar, porque se tu cortar e não tirar, isso vai acabar indo para a tubulação. Aí sim, aí entra essa interferência das duas secretarias, que elas... E tem todo, e ainda a Secretaria da Infraestrutura tinha todo o trabalho no interior. Né? O meio rural é bastante extenso. É extenso, é bastante complicado. Todo um trabalho de patrulhamento, de sistema viário, de micro e macro drenagem, bacias importantes no interior, pontes. Né? Então, são serviços que não poderiam estar juntos, justamente pela especificidade e a complementariedade de cada um. Bom, e agora como é que as coisas estão caminhando? Já houve esse, vamos chamar de desmembramento, ou isso ainda tecnicamente e até em função do tempo não foi possível? Orçamentariamente ainda não foi possível, está acontecendo. Essa semana a gente está fazendo a divisão orçamentária e financeira. Mas de pessoal, sim. A gente já fez a divisão, já acertamos quem fica com quem, né, como vai o método de trabalho das duas secretarias. Isso não impede que a gente faça uma ajuda mútua. Por exemplo, agora na questão das enchentes, a gente trabalhou junto na última enchente que teve, né, na última chuvarada que teve. Nós acabamos trabalhando todos no mesmo sentido, que era o prioritário era desobstruir as bocas de lobo, era desobstruir os canaletes. Sim, aí é um trabalho a várias mãos. É um trabalho que quase toda a prefeitura acabou fazendo. Então, mas estamos agora num período de fazendo porque nós pegamos todos os contratos emergenciais. Que estavam em andamento? Que estavam em andamento, todos emergenciais. Hoje nós estamos trabalhando os termos de referência para os editais de contratação permanente. Nós precisamos ter, e até por determinação também do próprio Tribunal de Contas, de colocar esses editais na rua até julho, junho, para que a gente em julho, agosto, a gente tenha já os contratos definidos. Bom, aí o senhor está falando de locação de mão de obra. Locação de mão de obra, que é importante. Para chegar a quantas pessoas, mais ou menos, nesse trabalho de campo? Nós precisamos, no mínimo, 130, 140 pessoas no trabalho de campo. Não tem como não fazer esse trabalho. Eu tenho afirmado isso. Eu sou um dos caras que mais defende tecnologia. Eu acho que tem que implantar. Mas é preciso que tenha o homem por detrás da máquina, né? Para que a gente possa trabalhar com esse serviço que é tão importante para a população. Hoje, nós temos alguns focos da dengue, de outros endemias, que elas estão lá naquele matagal que não se conseguiu cortar. Porque ali as pessoas botam lixo. E é o que gera reclamação da própria comunidade que coloca o lixo ali. Aí eu quero aqui fazer um gancho. É preciso que a comunidade se rebele contra esse tipo de coisa. Quem está jogando lixo na rua, e não tem porquê, porque nós temos um processo de recolhimento alternado, diário e alternado, mas tem recolhimento, não precisa botar lixo na rua. Hoje o que tu vê espalhado pelos logradouros públicos são resíduos domiciliares, que não precisavam dali. Eles podiam estar sendo carreados para a coleta doméstica, a coleta domiciliar. Além disso, nós hoje nos deparamos, e eu te contava hoje, agora no início, nós estamos tirando uma média de 120 toneladas de resíduos da rua. E a coleta domiciliar está colhendo por volta de 168
toneladas. Estamos falando de gelo. em dia? Dia. Mais de 100 toneladas Nós estamos com quase 4.400 toneladas, 4.500 toneladas mês. Isso extrapola os limites daquilo que o senhor imaginava antes de assumir o cargo nessa gestão? Sim. Tu tem um volume muito grande. Isso mostra que tem um consumo, né, bastante grande. É expressivo, né? Claro. Expressivo. Demonstra uma falta de cuidado com a cidade, quem descarta o resíduo em qualquer lugar, né? E nos coloca à mercê de uma endemia ou pandemia. Bom, e aí é preciso o quê, secretário? Endurecer o jogo e de que maneira isso pode ser feito dentro dos limites da lei? Nós estamos lançando no dia 2 de junho a coleta programada, Cidade Limpa. Isso é um programa de governo? Isso é um programa de governo. Nós dividimos a cidade em 20 regiões e vamos trabalhar, vamos oferecer, é mais um serviço que nós vamos oferecer à comunidade. Ela já tem o serviço, né, da coleta domiciliar, tem a coleta seletiva e vai ter a coleta programada. O que é a coleta programada? Mas não vão se bicar uma com a outra? Não vão. Elas têm dias e horários próprios para isso. A coleta programada ela não tira resíduo domiciliar nem resíduo seletivo. Ela tira o que exatamente? Ela tira entulhos, ela tira móveis de grandes proporções, ela tira aquela máquina de lavar que está estragada lá no fundo do pátio, ela tira aquele colchão e aquele sofá que o pessoal bota na esquina. Colchão velho, sofá velho, cadeira, mesa, enfim, ela tira esse material inservível, né? É aquele material que não vai na coleta domiciliar. Esse material, é bom que se diga hoje e saliente bastante, o que nós estamos percebendo hoje que esse não é o principal problema, esse material na rua. O principal problema é o resíduo doméstico. Esse sim, ele está indo para os mais diversos locais. Que é um problema de saúde pública. Esse torna-se um problema de saúde pública, porque ele atrai vetores de todas, ratos, enfim. Tu tem desde o perigo da leptospirose e a questão da dengue, né? Ele é muito amplo o que pode gerar de doenças. E isso acarreta um problema muito grande na saúde pública. Então, eu sempre dou um exemplo do que às vezes as pessoas não se atinam. Uma criança, tu já viu falar da criança, a mãe dizer o seguinte, minha criança está com dor de barriga, minha criança está com... ela está com problema nos olhos, ela está com um problema na boca. Todo tipo de alergia, reações alérgicas. Eu indo com uma médica para a FURG, para uma palestra, e ela, passando ali na São João, na Tassokovsky, ela olhou 3 crianças correndo naquela pista que tem ali. E logo em seguida tinha muito lixo. Que, aliás, é comum pista, naquela via. Pista, naquela via. E as crianças passando por cima do lixo. As crianças pequenininhas. E a mãe vindo atrás, né, caminhando, na realidade. Ela disse, olha, sabe o que vai acontecer agora quando essa senhora chegar em casa? Essas crianças, nós não temos o costume de tirar sapatos. Nós entramos com sapato dentro de casa. Não é da nossa cultura. Não é da nossa cultura. Essa família vai entrar dentro de casa, vai transitar. A criança que vem no colo provavelmente vai engatinhar, está engatinhando. Dava para ver que era uma criança já que tinha engatinhando. Esse bico cai no chão. Esse bico vai para a boca da criança. É uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia. E aí, ela disse, o que acontece? Vai dar verminose, vai dar problema de dor de barriga. Vai saturar a ponta da medicina, lá no posto médico. Vai lá para o posto médico. Né? Então, tu tem reações, como tu falou, e é uma boa definição, reações em cadeia, de todas as ordens. Então, o simples fato que tu acha que não está cometendo nenhum delito, ao colocar o lixo de maneira irregular,
tu pode estar provocando uma morte de uma criança. Tu pode estar provocando um problema sério de saúde para determinadas pessoas, né? Então, é o apelo que a gente faz. Nós não queremos multar. Tá, na realidade, mas a prefeitura vai encetar um programa de multas? Vai. Ou seja, a prefeitura quer que vá doer no bolso do cidadão que põe lixo na esquina ou na frente da casa do vizinho, é isso? É isso. Nós estamos afirmando que ele não precisa colocar lixo na rua. Ele não precisa colocar lixo em lugar irregular. Mas nós estamos dizendo isso. Ele precisa ter essa certeza, não é? Claro. Por que hoje ele diz? Não, a prefeitura vai recolher. Claro que nós recolhemos, porque nós temos responsabilidade com os demais cidadãos, os demais munícipes. Agora, a partir do dia 2, 2 de junho. 2 de junho. Nós vamos entrar, 2 de junho, os bairros já foram sorteados, junto com a URAB e com a CURB. Todos os bairros? São quase 70, não é? São 70, mas nós fizemos por setores. Então, vou dar um exemplo que é muito clássico, que todo mundo conhece. Um setor é Santa Teresa, bairro Getúlio Vargas e Vila Militar. Esse é um setor. Eu não me lembro de cabeça. São circunvizinhos ali. Circunvizinhos. São os bairros circunvizinhos. Geralmente, nós agrupamos os bairros, conversando com os funcionários, conversando com a nossa logística. Qual é a capacidade nossa de recolhimento? Desse tamanho aqui a gente consegue recolher num dia, com todo o nosso efetivo logístico. E, a partir daí, o cara até pode, como tu não pode correr, tu corre no volante, né? Tu não pode passar a via, tua via é de 60, tu corre. Se te pegarem, tu multa. E o pessoal... risco, né? É um risco, né? Nós vamos multar. E aí nós estamos buscando outras frentes. Uma boa conversa com a delegada regional Furlaneto, a Lígia Furlaneto. Ela levantou essa possibilidade real, e depois confirmou isso, da questão do BO por crime eleitoral. Crime ambiental. Então, tu tem o crime ambiental, né? Tu tem o Código de Postura do município, que também já antigo e está em vigor, não se usa, mas vai ser ativado. Tu tem leis municipais. A última lei, que eu te falava há pouco tempo, ela está em aproximadamente R$400 a multa. Bom, atenção. Então, nós estamos aqui noticiando algo até então novo neste cenário, secretário. Ou seja, nós teremos, então, o endurecimento com a questão da aplicação de multas e, concomitantemente, a prefeitura pretende realizar um BO, ou seja, se o cidadão for apanhado colocando lixo indevidamente, desautorizadamente na rua, ele vai ser denunciado na Polícia Civil, é isso? Vai ser porque na realidade é crime ambiental, ele tá atentando contra a vida de terceiros e contra o ambiente. Nós estamos avisando, nós não queremos multar, tomara que não tenha nenhum BO. Bom, mas aí vai ser feita uma campanha de esclarecimento. Começa uma campanha agora, dia 20, uma campanha de esclarecimento. Nós já estamos fazendo isso, já tem. Hoje tu chega... Sim, já há um apelo nesse sentido, né? Já está na conversa, porque realmente as pessoas começam tu tem não é um grupo muito grande, né, que faz isso. Mas compromete um grupo maior. Um grupo maior ainda, né? Claro. Então as pessoas estão buscando. Hoje as pessoas estão conversando sobre isso. Isso que é importante. As pessoas estão discutindo sobre essa temática. Porque está insuportável. Né? Está insuportável para nós que estamos correndo. Não, e está caro para o contribuinte pagar essa conta. Vai pagar a conta, porque em algum lugar vai faltar esse recurso. Entendeu? Sim, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. O cara diz muito assim, olha, eu pago o IPTU. Bom, paga o IPTU, mas não pode fazer o que quer. Né? Primeiro, que a taxa de lixo do IPTU, a que está no IPTU, não paga o resíduo recolhido. Hoje. Se fosse pagar o resíduo recolhido, era 3 vezes mais
o custo que tu paga hoje. Estamos falando de mais de 100 toneladas dia de recolhimento. De recolhimento. Não, só das ruas. Só das ruas. Nós não estamos falando do caminhão que vai lá todo dia, ou dia sim, dia não, passa no bairro. Então, chegou um momento em que tomar uma decisão, né? E não tem nenhum problema da crítica, porque tem gente que ainda critica, diz que por que multar, quer, né, trabalhar com a indústria da multa. Não, eu não quero multar ninguém. Quer dizer, não há uma sanha arrecadatória do município nesse contexto, não. Se nós não, melhor para nós não ter esse trabalho, né? Porque nós vamos, imagina, cada vez que nós vamos fazer um BO, quanto tempo o meu agente vai ficar lá na delegacia esperando? Não, sem falar na possibilidade de uma enxurrada de boletins de ocorrência. É isso, né? Nós também estamos, há uma solicitação por parte da Darlene, da prefeita Darlene, para a gente conversar com a exemplo de algumas legislações nacionais e internacionais, conversar com o Judiciário e o Ministério Público. Com que objetivo, secretário? O objetivo de instaurar do BO, fazer com que aqueles que teimam em fazer a questão de cometer de novo o mesmo erro, pagarem com pena comunitária. Transformar aquilo que seria uma pena pecuniária, que seria a pena, né, do pagamento da multa, em serviço comunitário. Ou seja, uma responsabilização civil de grande magnitude, pelo Sim. menos inédita até então na história do município. Claro. Não, mas não não, a pessoa que está me escutando agora, que está me vendo, ela não precisa temer se ela não colocar lixo na rua. Sim, basta seguir um regramento legal. Basta seguir o seguinte, botar certo no horário do resíduo, do caminhão que passa na frente da sua casa, não colocar lixo no terreno baldio ali, não pode. Não colocar na esquina. Não. Tem lugares que nós terminamos de limpar e viramos as costas e vão lá e colocam de novo. Quais são os pontos cruciais do município? Alguns, pelo menos, assim. Roberto Sokovski ali é Roberto horror, Sokovski. Né? Tu tem da esquina do 13 de maio com também. Do Getúlio Vargas. Tu tem nós limpamos agora, nós hoje estamos terminando de fazer uma intervenção que é o nosso ponto turístico, que é a Henrique Pancada. Tu não imagina o que saiu de lixo de lá. No costado aquilo que era da verde, lagoa? Aquilo que era verde, que tu via verde, que estava, né? Pô, tá feio, mas é uma... É aprazível, é um lugar bonito, sem dúvida, né? É cartão postal. Quando tiramos as mamonas, tiramos a cobertura verde, que estava grande, tu não imagina o que saiu de lixo dali, lixo doméstico dali. Não era lixo de grandes volumes, não, tipo armários. Mas espalhado também, é isso? Muito espalhado. O que compromete aquele contexto ecologicamente falando. Aquilo ali tu tem um ecossistema muito rico, né? E então, as pessoas também estão cometendo um crime ambiental ali, muito grave. Então, mas nós queremos, o que nós queremos com isso? Tome consciência do que precisa, do modo correto de cuidar do seu resíduo, né? É isso. As pessoas dizem muito assim, não, mas eu tenho que todos os dias passar o caminhão, e nós estamos revendo também porque quando nós chegamos nos serviços urbanos, uma semana antes da Darlene assumir, houve a mudança de algumas regiões para coleta alternada. A coleta era diária. Houve uma semana antes de trocar o governo, nós pegamos com esse contrato. Nós estamos fazendo um estudo desse contrato, porque realmente tem zonas que ela é densamente povoada e que necessita dos estudos que nós temos, da gravimetria, do resíduo, da quantidade. Ela necessita de coleta diária. Algumas zonas não precisam de coleta diária. O cara pode guardar. Por exemplo, eu tenho coleta diária, eu moro no Cassino. Mas eu não boto todo dia para a rua. O meu resíduo vai 3 vezes por dia para a rua. Porque a gente acondiciona ele
de maneira Na adequada. prática, estava errado no governo passado? Esse sistema? Depende. Ele tem problemas hoje, do modo como foi feito, né? Por exemplo, como é que tu pega uma zona, determinada zona, que ela é contínua, e tu faz metade dela, tu alterna, e metade tu colhe todo dia. Se ela é contínua, qual é a explicação? Já vai ter problema aí. É questão técnica aqui. Prova que não houve um estudo técnico. De escolha, né? É uma escolha. É uma escolha. Fizeram uma escolha. E aí como é que tu faz uma escolha? Né? Tu tem que fazer a escolha por critérios. E aí qual é o critério? Tu vai ter que fazer o estudo. Tu vai ter que pegar o seguinte, qual é a produção de resíduos daquela região? Tu tem como aferir, né? Sim, quem recolhe todo dia sabe o que recolhe. Ele chega daquela região, tu pesa o caminhão, tu sabe o que vem, né? Tu sabe que determinada região, na segunda-feira, por exemplo, tu tem que fazer coleta sempre, né? Agora, na quarta-feira, tu pode não fazer coleta. Entendeu? Por quê? Porque ele vai baixando, ele começa a quarta-feira por conta do domingo. Aumenta o lixo, o resíduo. Quando chega na terça já diminui um pouco e na quarta está lá embaixo, né? Então, tu pode aferir de diversas maneiras, né? Bom, agora eu preciso, secretário, enveredar por outro caminho. Ou seja, o senhor falou agora que quando o PT deixou o governo, mais de 90 trabalhadores atuavam em campo, né? Só na questão do corte. Só na questão do corte de grama. De grama. Bom, aí caiu para pouco mais de 20. E aí será necessário mais de 100 agora. Isso vai ser alocado, mas não é só a mão de obra que importa. Caminhões, coletores, o aparato técnico para colocar esse sistema de governo em atividade. Os seus caminhões estão bons, belos, bonitos e formosos? Tem caminhão suficiente? Tem máquina suficiente? Quem dera. Quem dera. Bom, Quem dera. Isso já parece que resume a situação. Não estão. Eles têm... Mas isso nós podemos exigir nos contratos das terceirizadas, nós podemos exigir a qualidade dos caminhões. Quantos caminhões o senhor recebeu e quantos tem hoje e quantos são necessários? Uma pergunta dividida em 3 pontos. Hoje eu trabalho com... Hoje que eu tenho de frota, com mais 2, 3 caminhões bons, eu resolvo. Porque eu preciso ter caminhões que eu possa substituir. O que o senhor tem hoje? Hoje tenho 12 caminhões. Precisa de mais? Mais os 3 ou 4. 3 ou 4. Porque eu preciso ter caminhões. O senhor recebeu quantos? De reserva. No primeiro dia de trabalho? Para coleta seletiva, 1. Só? Em funcionamento. Hoje tem 5. Não fazia nada. As pessoas estavam desistindo da coleta seletiva. Elas ligavam para lá dizendo, não, eu vou desistir, não tenho mais como fazer. Por quê? Porque o seu resíduo estava indo para o lixo comum. Né? Eu lembro que há cerca de 30 anos atrás eu entrevistava muito Arthur Santos Dias de Oliveira, idealizador do projeto Adeus aos Lixões, que dizia que lixo é luxo, dentre outras coisas. De lá para cá, o que mudou, o que melhorou ou o que piorou? Na realidade, teve um aumento na consciência das pessoas, não tem dúvida nenhuma. Nós tivemos de lá para cá um aumento em pessoas reciclando, que é interessante. Que é um ganho de vida. E nós tivemos, nós não acompanhamos, o poder público não acompanhou e não investiu como deveria ter investido, e aí vale a crítica para todos os governos, na reciclagem, né? Porque a reciclagem, hoje, a questão da conscientização e da importância da reciclagem, ela não pode ser campanhas esporádicas. Elas têm que ser campanhas permanentes. Eu sou um que defendo que, além da campanha permanente, a campanha de mídia, tenha que ter no currículo escolar uma cadeira específica para essa questão. A educação de novas gerações com o cuidado dos resíduos. Porque como fazem, aliás, os países desenvolvidos. Todos fazem, né? Então, quando a gente vai lá e diz, que legal, os caras, né, as pessoas, elas têm uma consciência, mas adquirir consciência, tu não precisa, copia esse bom exemplo,
né? Vai lá, a criança desde cedo, em alguns países, elas têm aula de educação ambiental, de cuidado com o meio ambiente, já no seu primeiro ano de aprendizado. Ela não precisa nem já ter aprendido a escrever o nome, ela já está conhecendo a questão dos critérios que levam a cuidar o porquê de cuidar da natureza, né? Então, e cada vez mais a gente tem que entender que com essa nova mudança climática, ou nós cuidamos do meio ambiente, nós cuidamos de hoje daquilo que nos garante a sobrevivência, ou nós vamos penar com isso. Há muito tempo atrás, a prefeitura tinha os seus garis, que eram do quadro. A prefeitura tinha um quadro bastante significativo. Hoje, esse serviço todo é operado por um sistema terceirizado. Sim, 100%? Todos. E 100%. Da recolhimento de resíduos, sim. Quase todo. Não, na realidade, hoje diríamos que nós temos um quadro muito experiente, mas já com uma idade avançada, né? E com uma complementação de... Eu acredito que hoje 80% do quadro, 80% a 85% do quadro é terceirizado. A prefeitura pensa na possibilidade de contratações ou não? Não, para algumas atividades a memória funcional é necessária. De comando, por exemplo, de supervisão? Supervisão, planejamento, de tu ter gente que possa fazer a fiscalização, fazer a questão de todo o diagnóstico daquilo que nós estávamos conversando, afinal de contas, quanto é realmente que sai de resíduos das casas, de onde sai, qual é os bairros que mais geram resíduos, quais são o tipo de resíduo de cada bairro. Isso tem que ser feito por um corpo técnico que tenha memória histórica, que guarde essa memória, que não independa de governo, entendeu? O cara lá está com a memória. Eu tenho um grupo de funcionários que eles têm isso lá. Sim, porque independente se é PT, claro, se é MDB, as pessoas querem uma cidade limpa. A cidade tem que estar limpa, né? Então, e é a responsabilidade de quem assume. Eu faço memória histórica porque tem que fazer, mas a responsabilidade é nossa. Nós assumimos, nós temos que dar a resposta. Sim, o projeto venceu a eleição, ponto. Tem que ir lá e fazer o que tem que fazer. Por isso que nós estamos assumindo esse tipo de postura, que ela não é nem um pouco simpática, né? Mas é necessária? Mas é necessária. Nem sempre tu vai agradar todo mundo. Ou seja, lixo pode virar caso de polícia. Ponto. Pode. É isso. É mais ou menos isso. Vai ser isso. Na verdade, para alguns vai acontecer isso. Secretário, quantos contêineres coletores de lixo nós temos hoje na cidade e quantos seriam necessários para uma demanda razoável? Vamos lá. Hoje nós temos, esse contrato já vem lá pelo ano 2000, né? Nós temos, quando nós pegamos, o governo Alexandre pegou a prefeitura, tinha por volta de 400 containers. Nós, em 2017, 19, nós aumentamos para 750 containers. Na zona containerizada. O que é a zona containerizada? Toda essa zona aqui do centro. Vai até o Domingos de Almeida? Vai até o Domingos de Almeida e a zona portuária. Santa Teresa, BGV, Vila Militar. E vai até, então, pega Cidade Nova, né? Portugal, Cidade Nova e tal. E algumas zonas remotas. Que são? De difícil acesso. Corredor do Massarico, corredor do Santa Isabel, alguns corredores aqui ali no Mel, enfim, alguns lugares que tem difícil acesso ao caminhão, né? Hoje nós fizemos um estudo, nós precisávamos por volta de 5 mil containers. Então, vamos lá, temos quantos? 750. Quantos? 750. 750. Precisa aumentar para 5 mil. Se tu vai containerizar toda a cidade, sim. Né? Tá, mas aí o senhor está contando com uma possibilidade concreta ou é uma projeção de governo? Não, nós fizemos um estudo. Né? A pergunta que eu fiz quando cheguei foi o seguinte, porque disso aqui tu tem que ver, o que tu economiza de hoje na questão da quilometragem do caminhão?
dependendo de como é que tu vai botar o teu container, da onde tu vai colocar ele, se tu vai fazer ele de 50 a 50 metros, qual é o... Então, nós usamos uma medida de 50 a 50 metros. O camarada, por exemplo, tu mora no meio da quadra, tu vai caminhar no máximo 50 metros para tu chegar no container, né, que vai estar numa determinada via. Por quê? Porque para ter esse fluxo e diminuir o caminhão, a quilometragem do caminhão. Porque diminuindo a quilometragem do caminhão, tu diminui custo. Hoje, cada container custa R$ 159 de aluguel por mês. A prefeitura não pode comprar esses containers? Não vale a pena. É inviável? É inviável. Mas a manutenção disso é cara? É R$ 159 por mês, eles dão manutenção. Tá? Tu tem diversos problemas na questão do container. Tu tem a questão de colocar fogo. Nós tivemos um agora semana passada ali na... O furto, né? O furto. Tu tem o vandalismo e tu tem o desgaste natural. Até do manejo. Do uso, do manejo do container. Então, hoje nós gastamos por volta de R$119 mil, 120 mil de containers por mês. Isso é muito? Não, ele é um preço, ele dá quase 1,2 milhão por ano. Né? Dá 1,3 milhão por ano. Né? Ele é bastante pesado. Se tu vai botar ele no custo geral do custo do recolhimento do resíduo que nós estamos fazendo hoje, tu vai ter um custo de quase R$400 por tonelada. Né? Uma questão importante. Por exemplo, secretário, na Vila da Quinta, houve um tempo que havia um recolhimento 3 vezes por semana. Agora, somente às terças e nos sábados. Dá para melhorar a situação da Vila da Quinta, por exemplo? Esse é um problema. Esse é um problema que nós estávamos conversando. Não foi um estudo técnico. A Quinta não tem como ter recolhimento 2 dias por semana. Ela tem que ter no mínimo 3. Povo Novo é a mesma coisa. O senhor pretende implementar isso? Sim, isso é uma das coisas... É compromisso? Isso já está definido. A partir de quando? A partir do novo contrato. Do novo contrato. O novo contrato deve ser em agosto, começar em agosto. A partir do novo contrato, 3 vezes por semana. A Quinta e Povo Novo não tem como ser 2 vezes por semana. Já está aprovado isso. Ontem eu fui fazer de vez em quando eu faço umas incursões com a empresa. Eu chamo eles, sobe no carro, vão mandar. Né? E ontem eu andando com o cara. A primeira coisa que eu perguntei foi essa questão ali andamos ali na zona do Maitá, que pega ali na Nilo Golo até lá os fundos da rodoviária. Eu perguntei, por que essa zona aqui, a metade dela é coleta alternada e a outra metade é coleta diária. Me dá a explicação técnica. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso, né? O cara não soube dizer. Aí ele disse, pois é. Bom, então está errado. Não fizeram o estudo. Bom, então tá bem. Mas tu acha isso certo? Eu disse, não. Ele me disse, não. Nós temos, inclusive, dificuldade de recolher. Porque tu tem... Imagina, quem está bem nessa jogada é o cara que está no limite ali daquela zona, né? Porque ele tem 2 passando, ele tem 2 serviços. Se beneficia, né? Está beneficiado, mas os outros não têm. O que não é isonômico, né? Não, claro. Tem que ser isonômico. Né? Então, e ali é uma coisa. Aí eu te pergunto, mas o que tu me diz do resíduo da Vila da Quinta e do Povo Novo, que são 2 áreas densamente povoadas e que tem... Em vez de ser... Já era 3, já era pouco. Tem 2. Pois também é outro erro técnico. Bom, então, por aí só, a gente vê o equívoco que foi fazer a alternância naquele momento. Nós, enquanto estava na transição, eu fui um dos que solicitei, não façam ainda. Espere, deixa nós chegar e nós vamos fazer o estudo técnico sobre a questão da alternância ou não. Né? Eu estou inclinado a defender, claro que isso eu tenho que ouvir o governo como um todo, ouvir e defender a volta de diversas regiões que hoje são alternadas em diária, pelo número de moradores daquela região. Né? Nós temos, isso tem a ver com a questão do caminhão, de como tu opera, quantas vezes tu volta, quantas vezes tu desloca até o transbordo. Né? Tudo isso tem um custo.
né? Então, nós estamos levantando tudo isso nesse momento. A prefeitura, em diferentes governos, andou às turras em diferentes momentos com as empresas operadoras do serviço. O senhor está endurecendo o jogo hoje, efetivamente, no sentido da qualidade, ou seja, implantando uma fiscalização que se faz necessária para qualificar o serviço? Sim. Nós estamos exigindo aquilo que o contrato determinou. Tu sabe que no serviço público, tu tem que o melhor de tudo é o contrato. Porque dá respaldo? Porque ele te dá respaldo. Então, tu tem o bom contrato é aquele que te garante o serviço de qualidade. Então, tu está respaldado para fazer as solicitações que tem. Melhorou bastante o recolhimento. Claro, nós temos problemas. Né? Nós temos problemas, muitas vezes, por exemplo, semana passada na minha casa não recolheram. De alternância na alternância, né? E aí, aí se quebraram, porque na mesma hora, né, eu vi o caminhão passar, eu chamei, fui atrás e chamei. Vem cá, mas por que essa quadra não foi coletada? O camarada não soube explicar, não? Não, ele disse, não vimos que o lixo estava ali. Aí eles deram a desculpa da árvore, né? Eu disse, não, mas vocês não podem dar desculpa. Vocês, todo verão, vocês pegaram água aqui em casa. A gente, mesmo antes a gente sempre deixou água para eles, né? E vocês pegam água aqui todos. Quer dizer, pegar água, vocês pegam, atrás da árvore. Recolher o lixo. Parece que não é lógico. Não né? é lógico, né? Secretário, já estamos afunilando a discussão para o encerramento, mas eu preciso, em linhas gerais, qual é a situação do aterro sanitário? Da Quinta? É. Esse aterro, ele está inativo, né? Não tem nenhum resíduo desde 2017. Ele já está em fase decrescente de geração de chorume, mas ele precisa ser cuidado até 2028. Né? Ele tem, desde a questão das análises de água, análise de solo, enfim. Isso é uma exigência da lei ambiental. Que tu, sempre quando tu fecha um aterro sanitário, tu tem responsabilidade sobre ele. Nós queremos lançar, sabe que nós estamos buscando uma tecnologia de tratamento do resíduo. Me custa muito e tenho um pesar de pagar 17 milhões a 20 milhões por ano de resíduo. Né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, eu tenho buscado insistentemente uma tecnologia. Nós agora estamos lançando uma proposta que a gente chama de PMI, que é uma proposta que as empresas se inscrevem, as que têm tecnologia. Tu lança no mercado um edital dizendo o seguinte, olha, nós queremos aqui em Rio Grande uma tecnologia que trate o lixo assim, assado, faça isso, faça aquilo, transforme em energia, transforme em tal, e tu lança no mercado. É a melhor coisa que tem, porque aí as empresas se habilitam, tu vai ter uma série de tecnologias, tu vai estudar qual é a melhor que se enquadra naquilo que tu está pensando para o tratamento do resíduo, e tu tem dali. Agora a exemplo do que a população viu, e certamente tu viu também, a Braskem nos trouxe agora 100 bancos de plástico, feito com sacolinha de supermercado. Né? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos aproveitar o resíduo. Em vez de enterrá-lo lá em Candiota, nós vamos transformá-lo em energia, em mobiliário urbano. O que é ecológico, sobretudo. Sobretudo ecológico, e tu ganha na questão ambiental. E gera consciência também. Gera consciência, tu gera recursos também, porque tu vai... a questão do crédito de carbono, tu te habilita na questão de tu vender crédito de carbono. Né? Porque tu está sequestrando carbono, tu está sequestrando da atmosfera tudo aquilo que ele gera. Né? CO2, enfim, uma série de coisas. Então, nós estamos buscando essa tecnologia. Queremos, e aí é uma determinação da prefeita, que a gente faça todas essas escolhas esse ano ainda para começar o ano que vem. Bom, 1 minuto para sua consideração a respeito do início desse
endurecimento do jogo no que diz respeito à colocação de lixo na rua. Vem aí uma multa pesada, que vai começar com R$400, e a realização de um boletim de ocorrência na polícia. Recado final. Que as pessoas não passem por isso. Que tenham consciência que e não é um trabalho cuidar do resíduo. Rapidamente dizer assim, ó, pega o seu resíduo, acondicione e deixe que o caminhão que está lá, o caminhão vai lá fazer o serviço para ti, tu não precisa ir para a esquina jogar o lixo, ou pagar alguém para jogar o lixo fora. Nós não queremos multar. Nós vamos multar por responsabilidade com os demais munícipes que não sujam a cidade. Então, é só cuidar. Quem cuida, quem gosta da sua cidade, cuida dela. As pessoas saem daqui e se encantam com a limpeza de Itajaí, se encantam com a limpeza da Serra, mas sabe por que lá é limpo? Porque as pessoas cuidam. Quem sabe a gente faz um grande movimento e um grande mutirão de cuidado com a cidade. Secretário Dirceu Lopes, de Serviços Urbanos, muito obrigado pela presença aqui, valiosos esclarecimentos. Muito obrigado, Edson. Prazer conversar contigo. Vocês têm um papel fundamental na conscientização das pessoas nesse próximo período. Inscreva-se no canal Edson Costa Repórter no YouTube. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais. Aqui tem jornalismo sem medo. Até a próxima.